Infelizmente, muitas vezes a vida nos tira o que temos de mais precioso. Hoje vamos contar a história de uma mulher que perdeu quem mais amava. Além da dor da perda de um filho, ela enfrentou o desafio de lidar com uma cunhada gananciosa, que ao ter seus desejos recusados, tomou uma atitude que deixou nossa protagonista aterrorizada. Meu nome é Jennifer. Hoje reservamos o dia para recordar os tempos mais simples, passando o dia no parque de diversões com minha melhor amiga Raquel. Estávamos focadas em reviver aqueles momentos despreocupados da infância, comendo algodão doce e gritando muito na montanha-russa. Enquanto estávamos na fila da roda gigante, um menininho à nossa frente pulava animado, mal conseguindo conter sua excitação. Ele estava com um rapaz que parecia ter a minha idade, que tentava mantê-lo perto e longe da multidão. William, amigo, fique perto, ok? Disse o rapaz, com a voz calma, mas firme. O garoto William concordou, mas sua atenção estava dispersa. Não pude deixar de sorrir, a cena era muito familiar, me lembrando das saídas com meus primos mais novos. Raquel cutucou meu braço, sussurrando, ele é meio fofo, você não acha? Dei de ombros, tentando não parecer muito interessada em quem era o garoto ou o rapaz. Subimos na roda gigante, e por obra do destino, aqueles dois acabaram no compartimento ao lado do nosso. Lá do alto, com o mundo se distanciando, o rapaz e eu trocamos sorrisos. Ele possuía uma expressão facial tranquila e aberta que gerava confiança instantânea. Uma vez de volta ao chão firme, Raquel, sempre bancando o cupido, me arrastou na direção deles com o pretexto de ajudar William a encontrar seu carrinho de brinquedo que havia caído perto da saída. Obrigado por ajudar, disse o rapaz enquanto devolvíamos o brinquedo para William. Sem problemas, ele é seu filho? Perguntei tentando parecer casual. Ele riu. Sobrinho. Aliás, sou Jack, e esse furacão aqui é o William. Jennifer, disse, apertando a mão dele, e a salva-vidas ali é a Raquel. Raquel acenou e William puxou a camisa de Jack pedindo sorvete. Jack olhou para nós um pouco hesitante e então fez uma oferta. Que tal todos nós tomarmos sorvete juntos por minha conta? Desde que peguemos os maiores cones. Disse Raquel com um tom de brincadeira e todos rimos enquanto caminhávamos até a barraca de sorvete mais próxima. Enquanto Jack lidava com os vários pedidos de sorvete de William, vi um lado diferente dele, paciente, gentil e surpreendentemente fácil de conversar. Começamos a falar sobre coisas aleatórias, filmes favoritos, piores brinquedos de parque de diversões e como nenhum de nós suporta palhaços. Então, você vem aqui frequentemente? Perguntou Jack, com um tom brincalhão. Só quando sinto nostalgia ou quando alguém me arrasta para sair, respondi, cutucando Raquel, que estava ocupada devorando seu sorvete duplo. Passamos o restante do dia juntos, indo de um brinquedo para outro, compartilhando histórias e risadas enquanto as luzes do parque começavam a brilhar no céu. Jack pegou o celular. Posso pegar seu número? Gostaria de fazer isso de novo, talvez sem os brinquedos radicais e tanto açúcar. Nossos encontros evoluíram para passarmos fins de semana inteiros juntos, e esses fins de semana se tornaram uma rotina tranquila, onde já sabíamos o lugar que cada um ocupava na vida do outro. Antes de nos darmos conta, já estávamos discutindo sobre o futuro. O momento em que Jack fez o pedido de casamento foi tão singelo e encantador quanto todos os outros momentos que compartilhamos. Sem exageros ou gestos extravagantes, apenas nós dois em um tranquilo passeio noturno. Jennifer, ele começou, interrompendo nosso caminho e parecendo um pouco nervoso, algo incomum para ele. Tenho pensado muito sobre nós, prosseguiu, enquanto sentia meu coração começar a bater mais rápido. Não quero te assustar, mas acho, na verdade, tenho certeza de que quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Quer se casar comigo? Ele então retirou um anel, discreto, mas perfeito. Meu coração deu um salto. Claro que sim, seu bobo. Eu pensei que você nunca fosse fazer o pedido. O casamento foi pequeno, apenas amigos próximos e familiares. Os pais dele, Mike e Susan, foram tudo o que se poderia esperar, calorosos e acolhedores. Fizeram com que eu me sentisse parte da família há anos. Susan me abraçou forte na primeira vez que nos conhecemos, sussurrando, estamos tão felizes que ele te encontrou. Mas nem tudo foram flores. A irmã de Jack, Tamara, foi uma história diferente. Eu podia sentir o frio vindo dela. Eu tentava me aproximar, mas ela não facilitava, sempre mantendo distância. Suas palavras eram educadas, mas frias.
Alguns meses depois do casamento, durante um jantar de domingo na casa dos pais de Jack, eu tentei quebrar o gelo com ela. Tamara, estava pensando que talvez pudéssemos ir fazer compras juntas algum dia, para nos conhecermos melhor, eu disse. Ela olhou para cima um pouco surpresa, mas logo disfarçou com um sorriso educado. Quem sabe, veremos. Estou bastante ocupada estes dias, respondeu. Seu marido, Tom, interveio com um riso. Querida, você é ocupada? Você passa mais tempo na academia do que em casa, brincou. Tamara olhou para ele com uma expressão cortante. Alguns de nós se preocupam em manter a saúde, retrucou. A vida após o casamento parecia estar em um ritmo acelerado. Eu e Jack estávamos bem, e logo recebemos a notícia que mudaria tudo, eu estava grávida. A empolgação era indescritível, estávamos esperando um bebê, nossa própria família estava crescendo. Jack, você está pronto para ser pai? Brinquei certa noite enquanto estávamos sentados no sofá, com meus pés em seu colo enquanto ele lia algum manual sobre como cuidar de um bebê recém-nascido. Está brincando? Eu nasci pronto. Este garoto vai ter o melhor pai do mundo, ele respondeu com um sorriso. Verdade? Só espere até ser a sua vez de trocar fraldas às 3 horas da manhã, provoquei. Quando Johnny nasceu, foi como se uma peça do universo se encaixasse perfeitamente. Ele era perfeito, sabe? Todos aqueles clichês sobre os pais se apaixonarem no momento em que vem um filho, são todos verdadeiros. Mas a vida nem sempre é justa. Johnny tinha 8 anos quando recebemos a notícia que nos abalou profundamente, leucemia. Foi como se um trem de carga nos atingisse. Tudo parou. Nada mais importava além de ajudar nosso garoto a passar por isso. Jack foi uma rocha, mas eu podia ver o desgaste nele, assim como me consumia também. Passamos mais tempo em hospitais do que em casa, tratamentos, testes, mais tratamentos. Era um turbilhão que parecia não ter fim. Um dia, ao retornarmos do hospital, Jack simplesmente desabou no carro. Jennifer, isso está me consumindo, não aguento mais vê-lo assim, ele disse com a voz embargada. Eu segurei sua mão com firmeza. Nós vamos superar isso, querido. Temos que fazer isso pelo Johnny. Mas foi difícil. A doença era um monstro. Recuava brevemente, nos concedia uma faísca de esperança, e então retornava com toda a sua intensidade. E o Johnny, coitado, nunca reclamava. Continuava falando sobre ganhar um cachorrinho. Um dia, quando eu estiver melhor, vou chamá-lo de foguete, ele dizia com um sorriso tímido. Porque ele será veloz como um foguete. Isso dilacerava meu coração todos os dias. E então, depois de um ano de batalha, quando pensávamos que finalmente poderíamos estar avistando um raio de esperança, tudo acabou. Meu filho Johnny nos deixou. Após a partida de Johnny, a casa parecia asfixiante, repleta de lembranças de risadas e passos que jamais seriam ouvidos novamente. O vazio se tornou uma dor física, uma pressão implacável contra minhas costelas. Passei dias e semanas enrolada nos lençóis da cama, enquanto o mundo lá fora continuava sem problemas, o que parecia muito errado. Jack buscava se aproximar, sua voz como um raio de esperança lançado nas águas turvas da minha tristeza. Jennifer, querida, você precisa comer algo, ele dizia, sua mão hesitante na maçaneta, sua silhueta projetando uma sombra contra a luz. Não estou com fome, era minha resposta abafada ecoando das profundezas da cama, com os cobertores sobre minha cabeça como um sudário. Ele suspirava, um som carregado de melancolia e o peso de sua própria tristeza. Está tudo bem, mas saiba que estou aqui quando você estiver pronta. Mas pronta não parecia mais existir em meu vocabulário. Como eu poderia estar pronta para enfrentar um mundo que não tinha mais o Johnny nele? Uma noite, ele chegou em casa do trabalho e me encontrou sentada no chão no quarto do Johnny, cercada por seus brinquedos e livros. Ele não disse nada no início. Ele se sentou ao meu lado e sua presença envolveu-me em um calor reconfortante. Jennifer, por favor, converse comigo, ele sussurrou, segurando um avião modelo que Johnny adorava. Por favor, amor, eu consegui falar, lágrimas rolando pelo meu rosto. Por que isso aconteceu? Ele deveria estar aqui, Jack. Deveria estar brincando, rindo, nos enlouquecendo, não isso. Jack envolveu-me com um abraço, puxando-me para junto dele. Eu sei. É um inferno, mas estamos nisso juntos, está bem? Você não está sozinha nessa dor.
Os dias se arrastaram para semanas, e aos poucos comecei a me movimentar novamente, ainda de forma mecânica. A casa clamava por limpeza, e as compras eram uma necessidade constante. Os ritmos mundanos da vida não davam trégua, mesmo para uma mãe em profundo luto. Susan, a mãe de Jack, tornou-se uma presença constante, trazendo consigo sempre comida em excesso e uma generosidade incomparável. Jennifer, você precisa cuidar de si mesma, ela dizia com ternura, servindo-me um prato repleto de comida caseira. Não estou com fome, mas obrigada. Eu como mais tarde. Um nó apertava minha garganta. Ela nunca insistia muito, apenas permanecia ao meu lado, sua presença era um lembrete silencioso de que o mundo não me abandonou por completo. Quando estiver pronta para conversar, estarei aqui. Até lá, podemos comer ou apenas ficar aqui juntas, o que você precisar. Foi durante uma dessas refeições silenciosas e melancólicas que as palavras começaram a brotar, surpreendendo até a mim mesma. Ele deveria estar vivo por mais tempo que nós, Susan. Não é justo. Seus olhos, tão semelhantes aos de Jack, se encheram de lágrimas. Não, não é justo, mas é o que aconteceu. Tudo o que podemos fazer agora é viver por ele, garantir que nos lembremos da alegria que ele nos trouxe, não apenas da dor. Parece uma traição seguir em frente, eu admiti, sentindo o peso da culpa. Não é traição, Jennifer, é uma homenagem a ele. Você acha que ele gostaria de ver a mãe dele assim, presa e sofrendo? Ele gostaria de te ver sorrindo e rindo. É difícil imaginar rir novamente, murmurei, a simples ideia de alegria parecia uma traição. Ela apertou minha mão. Talvez não hoje ou amanhã, mas um dia você vai, e vai sentir como se o Johnny estivesse rindo com você. Aos poucos, suas palavras, juntamente com o apoio inabalável de Jack, começaram a fazer diferença. O luto ainda era avassalador, como um vasto oceano, mas agora eu tinha barcos na forma de família e amigos me mantendo à tona, navegando em direção a um horizonte que prometia algum tipo de paz. Comecei a sair para fora, o sol brilhava forte após tanto tempo na escuridão. Retomei o trabalho, a rotina agindo como um andaime, me dando suporte e estrutura para os dias que, de outra forma, pareciam se misturar uns aos outros. Uma tarde, Jack me encontrou no jardim, com as mãos na terra plantando algumas flores. Olha você, ele disse, com um pequeno sorriso surgindo. Nunca pensei que veria esse dia. Eu também não, respondi olhando para cima através das mechas de cabelo coladas na testa, mas aqui estou eu. Sim, aqui está você, ele disse, ajoelhando-se ao meu lado, colocando sua mão sobre a minha. Sempre juntos, não é? Sim, sempre, concordei, e pela primeira vez em muito tempo, parecia que talvez, apenas talvez, poderíamos superar isso. Já se passou um ano desde que perdemos o Johnny. Jack e eu gradualmente estávamos recuperando o rumo, e de alguma forma, a vida começava a se assemelhar ao normal. Em um domingo, os pais dele nos convidaram para um jantar em família. Parecia ser um encontro comum, pelo menos era o que eu imaginava. Chegamos na casa de Mike e Susan por volta das 18 horas. O jantar estava animado, com as brincadeiras habituais e o familiar e reconfortante cheiro da comida da Susan, até que Tamara e seu marido Tom chegaram. Jennifer, Jack, como estão as coisas? Perguntou Tamara ao entrar, sua voz nunca soando muito calorosa. Estamos indo, respondeu Jack, dando-me um aperto rápido no ombro. Sentamo-nos para comer, a mesa estava repleta de pratos. Isso fez meu estômago roncar, apesar da tensão no ar. Foi durante a sobremesa que as coisas mudaram. Tamara, que estava estranhamente quieta, de repente pousou seu garfo com um tilintar que atraiu a atenção de todos. Então, estava pensando, ela começou, seus olhos percorrendo a mesa até se fixarem em mim. Agora que o Johnny se foi, o que vocês planejam fazer com o fundo educacional dele? A sala caiu em silêncio. Senti Jack ficar tenso ao meu lado e vi os olhos de Susan se arregalarem em choque. O que você acabou de dizer? A voz de Jack soou baixa e ameaçadora. Tamara, imperturbável, continuou. O dinheiro que a vovó reservou para o Johnny, ele claramente não vai precisar. Poderia realmente ajudar o William com a faculdade no próximo ano. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Meu rosto estava quente, minha palma suava. Você está realmente perguntando isso agora, Tamara? Bem, por que não? É uma questão prática de dinheiro. Jack estava furioso. Tamara é o nosso dinheiro. A vovó deu para o Johnny, o que significa que é nosso, fim da história.
Mas ele está morto, Jack. A voz de Tamara ficou cortante e fria. Por que guardar dinheiro para alguém que não está mais aqui? É o suficiente, já chega. Mike interrompeu com uma voz firme. Você está passando dos limites, Tamara. Tom tentou tocar o braço dela, mas ela o afastou. Todos nós pensamos nisso, mas eu sou a única dizendo em voz alta. Ninguém está pensando nisso, somente você, eu respondi, lutando para manter minha voz firme. Não é apenas dinheiro, Tamara, é a última coisa que sua avó deu a ele, uma parte de seu amor por ele. O amor não paga mensalidades da faculdade, Jennifer, seja sensata, Tamara retrucou. Nesse momento, Jack bateu a mão na mesa com força, fazendo os pratos chacoalharem. Você pode ser a minha irmã, mas está falando do meu filho, nosso filho, mostre algum respeito. Tom finalmente falou, tentando acalmar a situação. Talvez devêssemos discutir isso em outro momento, não à mesa de jantar, sugeriu. Tamara zombou, empurrando a cadeira para trás. Tanto faz. Quando todos vocês voltarem para o mundo real, me avisem. Até então, aproveitem viver na sua fantasia onde o dinheiro cresce nas árvores, disse, furiosa, enquanto saía, com Tom a seguindo e lançando olhares de desculpas em nossa direção. Depois que eles saíram, houve um silêncio pesado. Susan levantou a mão, tremendo, enquanto começava a limpar a mesa. Jennifer, me desculpe, não sei o que deu nela, Susan disse, visivelmente abalada. Balancei a cabeça, sentindo-me entorpecida. Susan, não é sua culpa. Simplesmente não consigo acreditar que ela disse isso. Susan acrescentou. Nos despedimos e o caminho para casa foi tranquilo. Inclinei minha cabeça contra a janela, observando as luzes da rua passarem borradas. Lidar com a perda de Johnny já era difícil, mas enfrentar tanta frieza de Tamara foi um tipo diferente de dor. Como alguém com sangue da família podia ser tão cruel? Após a proposta descarada de Tamara durante o jantar, fiquei furiosa. Mas, assim que me acalmei, minha mente começou a trabalhar. A avó de Jack havia dado uma quantia semelhante para Tamara para a educação de William. Então, onde esse dinheiro foi parar? Movida pela curiosidade, me encontrei navegando pelas redes sociais de Tamara, tarde da noite, clicando para ampliar as imagens. E lá estava ela, sorrindo em vestidos de grife e exibindo novas joias, todas adquiridas após a perda de Johnny. Venha ver isso, gritei, incapaz de esconder a amargura na minha voz enquanto folheava as postagens de Tamara no meu laptop. Jack olhou por cima do meu ombro, com a testa franzida. Ela começou a viver assim logo depois de Johnny, depois que o perdemos, murmurei, observando a linha do tempo que parecia perfeita demais para ser uma coincidência. Não pude deixar isso passar. No dia seguinte, liguei para Melissa, uma amiga que muitas vezes estava envolvida no meio das questões familiares, esperando que ela pudesse lançar alguma luz sobre isso. Nos encontramos em uma pequena lanchonete, onde poderíamos conversar sem sermos interrompidas. Então, você notou a farra de gastos de Tamara? Cutuquei, tentando parecer casual. Melissa mexeu seu café, parecendo desconfortável. Sim, é difícil não perceber. Mas você sabia que logo depois que seu garoto faleceu, ela parecia muito feliz? Ela disse que ganhou um dinheiro. Feliz? Perguntei com a minha voz falhando. Melissa notou que o dinheiro deveria ser para a faculdade do William, ela mordeu o lábio, olhando ao redor antes de se aproximar de mim e dizer. Não deveria dizer isso, mas ela gastou o fundo da faculdade de William. Comprou todo tipo de coisa. Ela imaginou que você acabaria dando a ela o dinheiro que Johnny não conseguiu usar. Fui direto para casa e contei tudo a Jack, vendo seu rosto nublado de raiva e descrença. Eu sabia que isso ia explodir. Precisamos contar aos meus pais, ele disse decididamente. Imediatamente, nos dirigimos para a casa dos seus pais e Jack contou tudo para Mike e Susan, que ouviram em silêncio atordoados. Isso é sério, mamãe, papai. Tamara gastou o fundo educacional de William consigo mesma e planejou reivindicar o de Johnny. Depois que a voz de Jack sumiu, embargada de emoção, Susan cobriu a boca, lágrimas surgiram em seus olhos. Oh, meu Deus, como ela pôde? Precisamos confrontá-la, Mike disse severamente, com uma dureza em seus olhos que eu raramente via. Meia hora, após chegarmos em casa depois de conversar com os pais de Jack sobre o dinheiro, Tamara apareceu na nossa porta com o rosto contorcido de raiva. Antes que eu pudesse cumprimentá-la, ela passou por mim e entrou na sala de estar. Jennifer, você tem coragem? Ela cuspiu, os olhos loucamente me acusando na frente de todo mundo.
Tamara, você acha que é tão perfeita? Você precisa ir embora agora, Jack disse firmemente, se colocando entre nós. Ela o ignorou, com o tom de sua voz aumentando. Eu tinha todo o direito a esse dinheiro, ele estava ali parado e eu gastei mesmo. Eu e meu filho precisamos de dinheiro para a faculdade, não é como se seu filho, ela fez uma pausa, não é como se ele precisasse mais disso. Senti um fogo frio acender em meu peito. Como você se atreve? Falar sobre meu filho, sobre a memória dele, com tanto desrespeito? Jack agarrou o braço dela, a puxando em direção à porta. Saia, Tamara, eu não vou te avisar de novo, mas ela puxou o braço de forma firme. Lamento que vocês dois tenham certeza disso, ela prometeu com um olhar venenoso, sem dizer mais nada. Jack a empurrou para fora e bateu a porta, a trancando. Nós dois ficamos lá, respirando pesadamente, corações batendo forte no silêncio que se seguiu. Um momento terrível veio apenas alguns dias depois, no dia em que seria o aniversário de Johnny. Fui sozinha ao túmulo dele para colocar algumas flores e passar alguns momentos de silêncio. Mas o que encontrei lá destroçou meu coração. Rastros. O túmulo de Johnny foi profanado, as flores pisoteadas, os pequenos momentos que deixamos quebrados e espalhados. Eu caí de joelhos, soluços arrancados da minha garganta, uma dor crua e cruel me rasgando. Quando Jack e seus pais descobriram, ficaram arrasados. Jack me abraçou enquanto eu contava, seus braços em volta de mim, sua própria dor se misturou à minha. Quem poderia fazer tal coisa? Susan sussurrou, com lágrimas escorrendo por seu rosto. A resposta veio mais cedo do que esperávamos. A polícia analisou as imagens de vigilância do cemitério e descobriu que foi Tamara quem vandalizou o túmulo de Johnny. O marido de Tamara, Tom, ficou furioso quando soube o que ela tinha feito. Ele nos disse que estava pedindo o divórcio, incapaz de aguentar mais as crueldades dela. Não posso mais ficar casado com alguém capaz disso. Sinto muito por tudo, ele disse, parecendo arrasado. A violação foi grande demais. O ato foi horrível. Após aquele dia, nenhum de nós falou com Tamara de novo. Depois de tudo que aconteceu com Tamara, a vida parecia emergir de um longo túnel escuro para a luz. Eu e Jack estávamos exaustos, mas juntos, tentávamos reconstruir uma vida normal a partir dos pedaços despedaçados dos últimos meses. Em uma manhã fria, eu estava tomando meu café olhando para a janela da cozinha quando Jack apareceu atrás de mim, envolvendo os braços em volta da minha cintura. Você está bem, querida? Ele perguntou, com a voz baixa e preocupada. Eu me recostei em seu peito, sim, só pensando que foi um ano infernal, foi quando senti uma pequena vibração na barriga. Eu tinha guardado um pequeno segredo, esperando pelo momento certo para compartilhá-lo, e agora parecia o momento certo. Jack, tenho algo para lhe contar, eu disse, as palavras aliviando um pouco do peso que pairava sobre nós. A reação de Jack foi instantânea, seus olhos se arregalaram e, em seguida, ele abriu o maior sorriso que eu tinha visto em meses. De verdade? Sim, de verdade, eu ri, o som brilhante rompendo a tranquilidade da manhã. Ele me ergueu do chão, girou-me e depois me colocou no chão, puxando-me para um abraço forte. Esta é a melhor notícia que eu poderia receber. Vamos ter um bebê. Quando a notícia se instalou, começamos a planejar a transformação do quarto de hóspedes em um berçário, e havia 1 milhão de coisas para comprar e preparar. Mas mais do que a logística, conversamos sobre como queríamos criar nosso novo filho, como queríamos ser pais para ele. Certo, disse Jack uma noite enquanto folheávamos livros sobre bebês, vamos ensinar a ele ou ela tudo que Johnny nos ensinou. A gravidez não foi apenas um novo começo para nós, trouxe uma nova energia para todos ao nosso redor. Susan e Mike estavam nas nuvens, sua excitação era como um bálsamo sobre as feridas ainda recentes deixadas pelas ações de Tamara. Outro neto para mimar, Susan disse com os olhos brilhando, e este vai ter os melhores avós. Até mesmo Tom, que passou por sua própria tempestade, encontrou consolo na alegria de nossa família em crescimento. É um novo começo para todos nós, ele disse uma tarde enquanto ajudava Jack a arrumar o berçário. Sim, concordou Jack, martelando uma peça de mobília, estamos deixando o passado para trás para sempre. E foi exatamente isso que fizemos, enquanto minha barriga crescia. Quando nossa filha Lily nasceu, parecia o primeiro dia verdadeiramente claro depois de uma tempestade implacável. Segurando-a em meus braços, olhando em seus curiosos olhos brilhantes, senti uma paz que não conhecia há muito tempo. Lily, bem-vinda ao mundo, eu sussurrei, sua mãozinha segurando meu dedo.
Não é perfeito, mas é lindo, e é seu. Jack estava ao meu lado, sua mão descansando levemente em meu ombro. Ele olhou para Lily e depois para mim. Nós conseguimos, minha querida. Estamos realmente fazendo isso, ele disse. Sim, eu sorri para ele, com o meu coração cheio de amor. Nós realmente estamos. Enquanto observava Lily dormindo pacificamente naquela noite, um pensamento passou pela minha cabeça, ligando o passado ao nosso futuro. Um dia, quando você for um pouco maior, vou comprar para você um cachorrinho igual ao que seu irmão Johnny sonhou, sussurrei para ela. Vamos chamá-lo de Foguete, rápido e livre, assim como seus sonhos. Naquele momento, parecia que o círculo estava se completando, um novo capítulo começando com um aceno para o que valorizamos e perdemos. Se você gostou dessa história, por favor inscreva-se no canal, deixe seu like e um comentário. Essa é a melhor forma de agradecimento que poderá nos dar pelo nosso trabalho. Um forte abraço e até a próxima história.